Prepare-se, torcedor rubro-negro, porque o que aconteceu na Vila Belmiro nesta última quarta-feira está mexendo com os bastidores da Gávea de um jeito que ninguém esperava. Um simples empate por 2-2 entre Flamengo e São Paulo se transformou em palco para um gesto que pode mudar completamente o rumo do time na temporada. Felipe Luís, sempre sereno e analítico, surpreendeu a todos ao mandar um recado direto e carregado de significado para um dos jogadores mais comentados do momento, Samuel Lino. O que o técnico disse, e principalmente como disse, está sendo visto internamente como uma mensagem não apenas para o atacante, mas para todo o elenco. Há quem diga que Felipe falou muito mais do que pareceu à primeira vista. E o torcedor, claro, quer saber o que está por trás dessas palavras. Mas antes de revelarmos o verdadeiro motivo por trás desse recado e o impacto que ele pode causar no vestiário, é fundamental que você, apaixonado por notícias do Flamengo, já se inscreva aqui no canal e ative as notificações agora mesmo. Só assim você vai acompanhar, em primeira mão, todos os bastidores, declarações e viradas inesperadas que envolvem o Mengão nesta reta final decisiva de temporada. Cada clique seu ajuda a espalhar ainda mais as notícias do Flamengo. E você não vai querer ficar de fora quando a verdade sobre o caso Samuel Lino for completamente revelada. Voltando ao jogo e à entrevista de Felipe Luís, o clima no gramado era tenso. O Flamengo começou com tudo, buscando o gol, pressionando o São Paulo e tentando se firmar novamente como protagonista do Brasileirão. Mesmo com a frustração do resultado, algo ficou claro. Samuel Lino voltou a ser aquele atacante destemido, incisivo e confiante que tanto encantou a torcida quando chegou à Gávea. Depois de 13 jogos sem balançar as redes, ele reencontrou o gol. E com isso, reencontrou a própria essência. E foi justamente esse momento de renascimento que Felipe Luís decidiu destacar em suas palavras, deixando no ar uma mensagem que soou tanto como um elogio quanto como um aviso. Ele tem gol. Finaliza com as duas pernas. Hoje vi ele muito mais vertical, arriscou mais, disse Felipe, com um tom que mesclava satisfação e desafio. E foi aí que a torcida começou a especular. Estaria o técnico, de forma sutil, cobrando mais protagonismo de Samuel Lino? Ou seria um recado indireto para os demais atacantes, mostrando que quem se entrega em campo tem espaço garantido no time? Nos bastidores, fontes próximas à Gávea garantem que Felipe Luís tem trabalhado intensamente o lado psicológico de alguns atletas. E Samuel Lino seria o primeiro exemplo de um projeto de recuperação mental dentro do elenco. As notícias do Flamengo que circulam entre os dirigentes indicam que Bap e José Botto estão encantados com a postura de Felipe. O técnico, que vem mostrando uma maturidade tática e emocional impressionante, tem conseguido equilibrar cobrança e incentivo de forma exemplar. E o caso de Samuel Lino é a prova disso. Segundo informações internas, o atacante vinha enfrentando dificuldades fora de campo, algo que afetava diretamente seu rendimento. Felipe percebeu isso, chamou o jogador para uma conversa reservada e, desde então, o comportamento do atacante mudou radicalmente. Esse detalhe, que pouca gente sabia até agora, dá um novo sentido ao recado público de Felipe. Não foi apenas um elogio pela boa atuação. Foi a confirmação de que o técnico acredita no processo de reconstrução do jogador. E no Flamengo, confiança é palavra de ordem. Em tempos de alta pressão e cobrança máxima, sentir o apoio do treinador pode ser o diferencial entre brilhar e desaparecer. As notícias do Flamengo mostram que o grupo todo entendeu o gesto e o clima dentro do vestiário, mesmo após o empate, ficou mais leve e esperançoso. A jogada do gol de Samuel Lino, aliás, reflete esse novo espírito coletivo. O cruzamento de Emerson Royal veio preciso na medida, e Lino finalizou de primeira, com a frieza de quem estava apenas esperando a hora certa para renascer.
A comemoração foi intensa, quase um desabafo. A câmera da transmissão chegou a flagrar o atacante apontando para o escudo do Flamengo e gritando algo que muitos interpretaram como "Eu voltei". Coincidência ou não, Filipe Luís levantou-se do banco e aplaudiu de pé. Um gesto raro, mas cheio de significado para quem conhece o estilo contido do novo comandante rubro-negro. Mas, como toda boa história no mundo das notícias do Flamengo, a noite não terminaria sem drama. E dessa vez, o roteiro parecia ter sido escrito para testar o emocional de cada torcedor rubro-negro. Poucos minutos depois do gol de Samuel Lino, quando a torcida já começava a respirar aliviada e sonhar com a vitória, veio o golpe que ninguém esperava. Gonzalo Plata, em uma dividida aparentemente inofensiva no meio-campo, acabou acertando o adversário e foi expulso de forma direta pelo árbitro. A expressão de incredulidade do atacante dizia tudo. Filipe Luís olhou para o quarto árbitro, balançou a cabeça e respirou fundo. A sensação era de que o destino queria, mais uma vez, testar a força mental desse Flamengo em formação. O estádio, que até então era um caldeirão de energia rubro-negra, mergulhou em um silêncio tenso, o tipo de silêncio que precede o caos. O São Paulo, sentindo o momento, partiu para cima. As notícias do Flamengo que circularam logo após o apito final destacaram como a equipe paulista aproveitou cada espaço deixado em campo, enquanto o rubro-negro tentava se reorganizar após a expulsão. Filipe, de forma serena, gritou instruções, reorganizou o meio-campo e chamou atenção para o posicionamento defensivo. Mas mesmo assim, a pressão foi intensa. Em uma jogada rápida pela esquerda, Ferreirinha recebeu, cortou para o meio e bateu no canto, sem chances para o goleiro Rossi. O empate veio como um balde de água fria. Nas arquibancadas, o semblante da torcida misturava raiva e resignação. Era o tipo de cenário que, em outros tempos, desestabilizaria completamente o time, mas não desta vez. Filipe, de braços cruzados à beira do campo, manteve o olhar fixo no gramado, como se estivesse processando tudo em silêncio. Ele sabia que perder o controle ali seria o mesmo que entregar o jogo de vez. E foi justamente após o apito final que veio a surpresa. Enquanto muitos esperavam uma coletiva dura, repleta de críticas, Filipe Luís adotou o caminho inverso. Nas palavras do treinador, não havia espaço para a caça às bruxas, e sim para aprendizado. Defendeu Plata sem titubear, dizendo que foi sem querer, e que o jogador já havia entendido o erro. Esse gesto, aparentemente simples, reverberou fortemente dentro da Gávea. As notícias do Flamengo mostraram que os próprios atletas ficaram tocados com a postura do técnico. Filipe não quis expor ninguém, preferiu proteger. Ele sabe que o momento exige união e que qualquer racha, por menor que seja, pode custar caro em uma reta final de campeonato. Ao blindar Plata publicamente, Filipe enviou um recado poderoso. No Flamengo, ninguém será deixado para trás. E é esse tipo de liderança, madura e empática, que vem transformando o clima no vestiário rubro-negro e reacendendo a chama da confiança entre jogadores e torcida. Nos corredores da Gávea, comenta-se com cada vez mais força que Filipe Luís está determinado a reconstruir algo que vai além de táticas e escalações. Ele quer resgatar a alma vencedora de 2019. Aquele clima mágico de união, leveza e confiança que transformou um elenco talentoso em uma verdadeira máquina de vitórias. Quem viveu aquele ano sabe. Havia algo diferente no ar, uma energia contagiante, uma sintonia quase familiar entre elenco, comissão técnica e torcida. Filipe, que fez parte daquele grupo histórico, parece entender como poucos o que foi necessário para alcançar aquele nível de excelência. Agora, como treinador, ele tenta aplicar as mesmas bases emocionais que vivera como jogador. E o mais interessante é que, segundo fontes próximas ao vestiário, ele não quer apenas repetir a fórmula, quer aprimorá-la,
adaptando o espírito de 2019 ao novo momento do Flamengo. As notícias do Flamengo revelam que essa busca pela harmonia interna tem sido tema constante nas reuniões entre o técnico, BAP e José Botto, todos alinhados em um mesmo pensamento. O Flamengo forte começa na mente dos seus jogadores. A ideia central é simples, mas poderosa: criar um ambiente em que cada atleta se sinta indispensável, onde o coletivo prevaleça sobre o individual. Felipe quer que todos entendam que vestir o manto sagrado é mais do que entrar em campo, é representar uma nação. Para isso, tem apostado em diálogos diretos, conversas individuais e gestos que demonstram confiança. Ele é o tipo de treinador que percebe quando o jogador está em silêncio demais, quando o semblante denuncia o cansaço ou a dúvida. E é ali, nos bastidores, que ele age. Foi assim com Samuel Lino. O atacante, que vinha atravessando um momento delicado, foi um dos primeiros a sentir esse novo ambiente. O empate, embora indigesto, serviu como alerta e aprendizado. Felipe Luiz sabe que o Flamengo precisa ser mais letal, mais concentrado, mais consistente, mas também sabe que o time está no caminho certo. E quando um técnico que viveu tudo dentro de campo, com o peso do manto, fala isso com convicção, o torcedor acredita. As notícias do Flamengo refletem essa sensação. O grupo não está abatido, está em reconstrução. E reconstruções sólidas começam sempre com gestos de confiança como esse entre Felipe e Samuel Lino. Nos próximos dias, a expectativa é enorme. O Flamengo volta ao Maracanã para enfrentar o Santos, e Felipe já deixou claro que quer ver o mesmo espírito da Vila Belmiro, mas com mais maturidade tática. A tendência é que Samuel Lino seja novamente titular, agora sob os olhares atentos da torcida que já cobra regularidade. E se repetir o desempenho da última partida, não há dúvidas de que o atacante pode se tornar uma das armas secretas para a final da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 29. Fontes ligadas ao departamento de futebol garantem que José Botto está preparando uma conversa com Lino para reforçar o apoio institucional ao atleta. O Flamengo, mais do que nunca, quer recuperar suas joias internas antes de pensar em novas contratações. Afinal, ter Samuel Lino em forma é como ganhar um reforço de peso sem gastar um centavo. E Felipe sabe disso. Por isso, seu recado público foi tão estratégico. Além de motivar o jogador, mandou um aviso silencioso aos demais: quem der o máximo ganha espaço. As notícias do Flamengo indicam que até os líderes do elenco, como Arrascaeta e Bruno Henrique, aprovaram a atitude do treinador. Nos bastidores, o comentário é de que o vestiário comprou a ideia de Felipe Luiz. O técnico tem se mostrado acessível, moderno e, acima de tudo, humano. E esse equilíbrio pode ser a chave para levar o Mengão à glória novamente. Enquanto isso, a torcida faz o que sabe de melhor: apoiar e sonhar. Nos grupos, nas redes, nos bares, o nome de Samuel Lino voltou a ser falado com empolgação. O jejum ficou para trás. O gol foi mais do que um simples ponto na tabela. Foi um símbolo de que o Flamengo está vivo, pulsante, pronto para renascer no momento mais importante da temporada. E se Felipe Luiz quis enviar um recado, ele foi recebido alto e claro. Dentro e fora de campo, o ambiente é de reconstrução e fé. O torcedor sente isso, e as notícias do Flamengo mostram que o time está se transformando. Pode não ter sido a vitória esperada, mas foi, sem dúvida, uma noite que ficará marcada como o início de uma nova fase. Agora é esperar o próximo jogo, onde o Maracanã será palco de mais uma história escrita com emoção, entrega e, claro, aquele toque de mistério que só o Flamengo sabe proporcionar. Porque no Flamengo, cada jogo é um capítulo de um enredo imprevisível. E o recado de Felipe Luiz a Samuel Lino foi apenas o prenúncio de algo muito maior que está prestes a acontecer. E você, torcedor rubro-negro, está preparado para o que vem aí? Porque se tem uma coisa que as notícias do Flamengo deixam claro, é que nada no Mengão acontece por acaso.
Algo grande está sendo preparado na Gávea, e quando essa bomba estourar, vai sacudir todo o futebol brasileiro.